Tá, qualquer um consegue abrir uma empresa nos Estados Unidos, e se a sua startup tem o objetivo de escalar globalmente, talvez essa seja a melhor opção para você. Não é só ir lá e tentar abrir a empresa de qualquer jeito. Pouca gente fala, mas se você fizer isso do jeito errado, você pode gastar milhares de dólares à toa, e além disso você ainda pode bloquear sua conta no banco. Tem uma série de problemas que você pode evitar só seguindo passo a passo simples que eu vou te explicar nesse vídeo. Se você ficar até o final do vídeo aqui comigo, eu vou te mostrar no detalhe como eu fiz para abrir o My12, a minha startup nos Estados Unidos, isso quando eu estava morando na Itália. E melhor, sem ter que gastar uma fortuna com advogado. Então vamos grande que no vídeo de hoje eu vim contar para vocês o como e por que você deveria abrir a sua startup nos Estados Unidos. Nos conteúdos dessa playlist que são mais educacionais, eu sempre preparo um documento que você está vendo aqui do lado, ou desse lado, ou desse lado, que é para te ajudar a ir guiando a apresentação, porque é um conteúdo mais denso e você vai poder baixar esse conteúdo depois do vídeo, tá? Não precisa baixar antes, mas se quiser pode baixar e ir acompanhando, tá bom? Então, coloquei aqui o slide aqui do lado e como e por que abrir uma empresa nos Estados Unidos. E antes de começar, é importante dizer o porquê que vale a pena você me escutar e estar aqui nesse vídeo, tá? Então, meu nome é Gustavo Marion, mas pode me chamar de Guga, todo mundo me chama de Guga. E eu trabalho com startup já há mais de 12 anos, fui CMO por mais de 10 anos e trabalho exatamente com crescimento, há mais de 10 anos, crescimento de startups, como fazer as startups escalarem o modelo de negócios, conseguirem mais clientes, conseguirem mais tráfego, ou qual for o objetivo, qual for o KPI dessas startups. Já tive algumas startups que expandiram para os Estados Unidos, o My12 está nos Estados Unidos, o Maestro foi aberto nos Estados Unidos, a Deploy foi aberta agora nos Estados Unidos também, além de outras empresas que eu tenho no Brasil, e além disso, também já passei por uma série de rodadas de investimento, então consigo te falar um pouco sobre como que é a captação de investimento para startups também, o que eu estou fazendo hoje no My12. O My12 já captou mais de 2 milhões de reais, hoje a gente ainda está captando mais 2 milhões dentro da nossa rodada pré-seed, vou contar um pouco para vocês sobre isso nessa playlist, em todos os vídeos, e sou CEO e fundador do My12 hoje. Dou aula no MBA da FAAP de marketing digital, dou aula de growth hacking lá há mais de 6 anos. Além disso, sou cofundador da Deploy UX, que é uma das maiores empresas de user experience com foco em growth do Brasil. Sou cofundador do Maestro BM e já fui investidor angel e sou advisor de algumas startups como a Moveu, como a WiseChats. Então, só para você ter um pouco de contexto sobre mim, e fiz uma palestra no TED Talk, sou formado pela SPM, fiz meu MBA na GV, fui estudar em Stanford, mas nada disso importa se eu não tiver um conteúdo legal para passar aqui para vocês que gere valor. Então, bora pro conteúdo. E eu separei 4 porquês você deveria abrir a sua startup nos Estados Unidos. E primeiro porquê que é o mais importante para mim. Cara, quando você abre uma empresa nos Estados Unidos, você paga imposto sobre lucro, não sobre faturamento, que nem no Brasil, o Simples Nacional, que não é nada simples, porque no fim das contas, não, eu pago só o DAS, legal, mas você está pagando 6% ou está pagando até mais, dependendo do seu faturamento, e você está tomando prejuízo, todo mês e está pagando lá 6%, 11%, dependendo do seu faturamento, e isso é uma loucura, porque você está no começo, tem uma startup, você acabou de começar, você está ainda vendo, testando modelos de negócio, você acabou de captar dinheiro com Family and Friends ou sei lá, com um investidor anjo que acreditou na sua ideia e você ainda está descobrindo o que você vai fazer, você começou a faturar alguma coisa, começou a vir os primeiros clientes, mas você ainda está no negativo, você ainda está com cash burn negativo e você ainda tem que pagar, você ainda tem que ficar pagando parte do seu faturamento, das migalhas que você está conseguindo trazer, você tem que pagar imposto para o governo já. Que loucura é essa? No Brasil, você só vai pagar imposto sobre lucro em cima quando você tiver lucro real e você for uma SA e é um outro trabalho, você precisa de um monte de contador, é um outro trabalho. Nos Estados Unidos, você abre uma LLC ou uma C-Corp e você paga imposto sobre o lucro. O My12, ano passado, a gente teve nosso primeiro tax season e a gente teve prejuízo, porque a gente captou uma rodada de investimento, a gente está gastando o dinheiro do investidor, a gente ainda está testando o modelo de negócio, eu não paguei nada de imposto. Por quê? Porque eu tive prejuízo. E todo o dinheiro... Mas, pô, Google, você tem dinheiro no caixa, não tem? Tenho, mas esse dinheiro que está no caixa são investments, não são faturamento. E mesmo o faturamento
que a gente teve de venda na Apple Store, Google Play, as vendas da Stripe, e não foram, essas vendas foram menores do que nossas despesas, então a gente não teve custo nenhum com imposto, então a gente não gastou nada de imposto. Primeira coisa, nos Estados Unidos você paga imposto sobre lucro, você não paga imposto sobre faturamento, e é maluco porque quase ninguém sabe disso, e eu não sabia disso também, e meu Deus, o quanto que é diferente empreender nos Estados Unidos do que no Brasil só por esse primeiro motivo. Então, primeiro motivo aí para você. Segundo motivo, cara, muito menos burocracia. Hoje você ainda consegue criar rápido a empresa no Brasil, só que nos Estados Unidos você pode criar a empresa em 10 minutos. Você pode usar o First Base, que é um site que eu usei para criar uma idoso. Você entra lá, incorpora na cidade, no estado que você quiser a empresa. É super rápido, você já sai com IN, que é tipo um CNPJ. Então, burocracia menor ainda. Terceiro ponto que é muito importante, credibilidade, gente. Isso é uma credibilidade absurda. Você falar, cara, eu abri minha empresa nos Estados Unidos. Primeiro de tudo, mesmo que é muito simples, eu vou mostrar para vocês que é super simples você abrir, qualquer um consegue abrir. Só por você ter feito isso, você é visto como alguém inovador, você é visto como alguém que está olhando para fora do Brasil, que não está olhando só para onde você está ali, que você não está contente com a situação, né, do país que você se encontra e que você quer olhar e empreender em outros lugares também. Então, cara, passa uma credibilidade absurda. Você tá com a empresa em outro país. Eu não podia ligar menos para a opinião dos outros, mas não é nem só a opinião dos outros, mas é você de fato ser visto pelos stakeholders potenciais, pessoas que podem, né, participar do seu negócio, como alguém que está olhando para outras praças, como alguém inovador, sabe? E também, quando você tem empresa nos Estados Unidos, isso te dá a possibilidade de conseguir crédito nos Estados Unidos, dá a possibilidade de você conseguir ter um visto de trabalho, tem uma série de outras coisas junto com a credibilidade, que vem com essa credibilidade. E o quarto ponto que para mim é absurdo, e isso está sendo completamente diferencial para mim agora, porque a gente está numa rodada de investimento. Cara, é muito difícil captar no Brasil quando você está no começo, quando você ainda não tem uma receita, um monthly recurring revenue, uma receita mensal recorrente legal, pelo menos ali uns 50 pau, 40, 50 mil reais por mês. É muito difícil você captar, porque eles sempre fazem uma conta em cima, os investidores brasileiros, os fundos brasileiros, eles sempre fazem uma conta em cima do ARR, qual que é a sua receita anual recorrente, e ele quer saber que é o MRR vezes 12. Então ele quer saber, cara, você está faturando 1 milhão de ARR, ele vai fazer um múltiplo ali, ele vai falar, então um múltiplo de 10, de 6 a 10 ali, você, de 10, então quer dizer que você está faturando 1 milhão de ARR, então sua empresa vale 10 milhões e você vai lá e capta em cima desse valor. E se você ainda não tem nenhum faturamento, fica muito difícil de você captar lá. Eu tô aqui em Honduras, aliás, eu tô aqui em Honduras, numa ilha chamada Roatán, porque eu estou passando por um programa de aceleração de startups agora, chamado Infinita City, onde o meu objetivo é começar a captar com investidores dos Estados Unidos. Aqui, eu estou numa cidade, numa Startup City que foi criada pelo Peter Thiel, cara, esse fundador do PayPal, sócio do Elon Musk, e aqui eu estou tendo contato com um monte de investidor gringo, pela primeira vez mais forte mesmo a gente sendo uma empresa da Califórnia. O meu network me permitiu entrar nos fundos do Brasil e nos investidores do Brasil, que fez com que a gente conseguisse captar essa primeira rodada e metade dela praticamente agora. Mas acesso a capital de gringo, primeiro de tudo, mais fácil, no-brainer ali, que você não precisa nem pensar. Por que é bom você ter acesso a capital de gringo? Porque já hoje com a nossa moeda já é 5 vezes, mais do que 5 vezes, 5,6 vezes acho hoje que está o dólar do real. Então 100 mil dólares, que é dinheiro de pinga para qualquer investidor anjo ali, já são 600 pau quase. Com 600 mil você já consegue validar um MVP, você já consegue fazer coisa pra caramba, velho. Eu sei o que eu fiz com os 200 mil que eu botei no MyDose do meu bolso pra gente fazer a empresa Bootstrap em 2023. Em 200 mil a gente já conseguiu fazer coisa pra caramba, cara, que eu tirei do bolso. Então, acesso a capital, quarto motivo para você estar com a sua startup nos Estados Unidos. E agora que você já sabe por quê, eu vou te falar onde abrir a sua empresa nos Estados Unidos. Existem inúmeros estados ali nos Estados Unidos, só que eu abri em Delaware, eu posso falar um pouco sobre Delaware, porque que a gente abriu uma MyDose ali para startups. Wyoming,
que é um outro estado que falam muito bem. Eu tenho amigos que têm empresas lá, mas não são startups, são empresas que estão no Wyoming para ter menos taxas ali dentro. São empresas empresas com foco em caixa, empresas que vão distribuir dividendos e querem ter menos taxas ali dentro. E a Flórida também. A Flórida, muitos e-commerces, muitas empresas que fazem dropshipping e que têm operações de e-commerce preferem estar na Flórida também. Então, em relação a onde estar, se você é uma startup, eu fui para Delaware porque normalmente os fundos de investimento, quando você vai para uma série A de investimento, série B, C, D, que são os priced rounds, os rounds precificados, esses fundos como Sequoia, Tiger, SoftBank, eles normalmente preferem quando você está numa estrutura Delaware, Ilhas Caimã, porque eles são paraísos fiscais, esses lugares, e isso faz com que os investidores fiquem completamente protegidos. Já pensa, se você está querendo captar dinheiro para sua startup, já é o seu plano trabalhar com Venture Capital, você já pode criar ela em Delaware, já uma C Corp, vou explicar um pouquinho agora o que são as diferenças entre empresas, tá? E no caso do MyDose, a gente ainda fez errado, porque a gente abriu uma LLC, que é como se fosse uma limitada, que é uma empresa limitada ao CNPJ ali, ao IN, no caso, que é o CNPJ dos Estados Unidos, mas que não teria objetivo de captar investimento. Depois eu tive que virar uma C Corp, que é uma empresa baseada em ações, em stocks, que eu consigo captar investimento. Então, uma LLC é uma empresa onde é mais simples, menos burocracia, ela é ótima para freelancers e para pequenas empresas e não é ideal para startups que querem captar investimento. Já o C Corp é melhor para startups que querem captar investimento, tem uma possibilidade de captar com Venture Capital, né, que prefere... Tem a possibilidade de captar com Venture Capital, que investem em C Corps, e os impostos podem ser mais altos dependendo... E os impostos, sim, podem ser mais altos em cima, de novo, do lucro que você vai estar tendo e da distribuição de lucro que você vai ter para acionistas e assim por diante, tá? Mas isso é um problema para o futuro. Se você ainda está abrindo sua empresa, você pode abrir ela como uma C Corp ou uma LLC, que nem uma MyDose antes de captar investimento. A gente era uma LLC, depois a gente virou uma C Corp. Eu já te falei o porquê, eu já te falei o onde, e agora o como, passo a passo, você consegue criar sua empresa nos Estados Unidos. Vamos lá. Então, primeiro você vai escolher o estado da sua empresa. Depois disso, você vai registrar a sua empresa no Firstbase. Firstbase basicamente é um site onde você vai entrar, você vai escolher o estado, você vai escolher se é uma C Corp ou uma LLC e você basicamente já vai incorporar a sua empresa por $399. É um absurdo do quanto mais barato você consegue economizar ali fazendo pelo Firstbase. Eu fiz vários orçamentos e tinha vários advogados querendo me cobrar $5.000 para abrir empresa nos Estados Unidos. Então, pode abrir via Firstbase, não precisa de advogado. Você vai receber o seu IN, que é como se fosse o seu CNPJ, que é o seu Tax ID. Com o seu Tax ID, você vai poder abrir uma conta no banco. Eu indico que você abra ou no Mercury ou na Brex. Brex até é uma empresa, é uma fintech brasileira. Você vai abrir um mailroom, que é como se fosse um escritório virtual no Brasil, que é onde você vai receber seu correio. Basicamente ali, você precisa ter um endereço fiscal nos Estados Unidos. Você vai pagar ali, às vezes, $35 por mês, mais ou menos. E você precisa de um contador desde o dia 0. Isso é muito importante, porque todo mês você tem que estar organizado os seus books, os seus livros. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu balance sheet e o seu profit and loss, P&L, que a galera fala, que basicamente é o seu balanço patrimonial e os seus ganhos e perdas, você tem que estar atualizado todo mês, porque no fim do ano você vai ter o tax season e tem que estar tudo certinho. Estados Unidos, gente, não é que nem Brasil. Na IRS, você não faz besteira. Se você fizer besteira, não é multinha só, você vai em cana. Então toma cuidado, tá? Toma cuidado. E esse é o passo a passo para você abrir a sua empresa nos Estados Unidos. E só te dando um exemplo, como eu falei, dá para você pagar $5.000 para uns advogados e que vai dar um trabalho absurdo, ou você pode só pagar para o Firstbase $399 e incorporar a sua empresa e ter tudo bonitinho, tá? E não esqueça de que se você abrir em Delaware, você vai pagar $400 de taxa do estado por ano, tá bom? E alguns erros comuns que podem acabar com a sua empresa. Primeiro deles, trocar de endereço ou o seu endereço estiver errado quando você vai abrir a conta no banco. Gente, se chegar uma correspondência e for devolvida para o banco falando que aquele endereço não é o seu, eles bloqueiam a sua conta. Então toma um cuidado absurdo qual que é o mailroom que você pegou. Cuidado se você vai colocar na casa de algum amigo seu nos Estados Unidos, a sede da empresa, tal. Toma muito cuidado com isso, porque as correspondências elas vão, e se elas voltarem dizendo que
não é daquele remetente, quer dizer que você falsificou, parece que você está falsificando o endereço e isso é um puta problema absurdo, tá? Então toma cuidado com isso. Segundo erro, não ter um contador desde o primeiro dia. Se você não tem um contador desde o dia 1, gente, cara, se você não tem um contador desde o dia 1, cara, você vai ter um problema absurdo, porque depois você vai ter que organizar certinho todos os seus livros. Quando você for contratar um contador lá na frente, você vai ter esquecido de pagar alguma taxa ali no meio. Confie em mim, melhor coisa é ter um contador desde o dia 1, ainda mais se você é brasileiro e está abrindo a empresa lá. No nosso caso, do My12, eu tive que transformar a empresa de LLC, porque eu abri pelo Firstbase achando que eu tinha que abrir LLC, mas aí eu fui captar dinheiro, eu fui ter que mudar para C Corp, só que no meio, quando a gente estava virando C Corp, eu me mudei dos Estados Unidos para o Brasil, porque o My12 começou a tracionar muito rápido no Brasil, tive que voltar para o Brasil e deixei de ser residente dos Estados Unidos, então a empresa virou S Corp, porque S Corp é uma C Corp de quem não é residente dos Estados Unidos. Então, se eu não tivesse o contador, eu nem ia saber disso, sabe? Eu ia me ferrar absurdamente. Então, toma cuidado. Tenha contador desde o dia 1. E o terceiro ponto que a gente quase se ferrou, eu não sabia da taxa anual ali de Delaware, eu não sabia das taxas que a gente tinha, algumas taxas que tinha que pagar. E muita coisa que você lê na internet fala, pô, você recebe um monte de taxa que você não precisa pagar pelo correio, toma cuidado, não vai para pagar tudo que aparece. Acabei não pagando e daí a gente pagou ali atrasado, tive que ver com o contador, multa tal, de uma taxa que a gente tinha que pagar ali que eu nem sabia que tinha que pagar. Então, contador, que é a 2, ajudou na 3, que é um erro frequente de tomar cuidado com alguma coisa que você não pagou e que você tem que pagar, tá bom? Só falando do caso do My12, então o My12 a gente tem registro em Delaware, a gente abriu pelo Firstbase ali. Eu abri o My12 quando eu estava morando na Itália, então eu não tinha ido nos Estados Unidos fazia 1 ano já. Então você não precisa estar nos Estados Unidos, tampouco você é americano para abrir uma empresa nos Estados Unidos. Além disso, eu usei o Firstbase, foi muito simples e o meu mailroom é no meu leasing, no meu apartamento lá na Califórnia, que era onde eu estava ali com a Lê, que era o meu ex-sócio ali do My12. Então todo o mailroom, tudo tá indo para lá, todo o correio e ele recebe para mim, tá tudo certinho. E para finalizar, vou fazer um checklist aqui com vocês que é escolher o estado, você vai registrar sua empresa, você vai pegar o seu IN, você vai escolher um banco, pode ser a Brex, pode ser Mercury, você abre uma conta no banco. Você tem que ter um endereço fiscal para você ter essa conta no banco também. Não esquece de ter um mailroom e contratar um contador desde o dia 1. Você vai gastar ali $100 mais ou menos por mês um contador. Dá para ser mais caro, mas $100 você acha um legal aí. Se você quiser indicação, comenta aqui no vídeo e eu te passo o contato da Michelle, que é a minha contadora. Tá? E para fechar, gente, é muito importante dizer que esse é o primeiro vídeo dessa playlist, que é o como e porquê. E eu quero mais gerar valor para vocês. Eu acabei de começar o YouTube esse ano, fazem 2 meses. Comecei com os vlogs começaram a dar bom, a galera tá comentando, tá gostando. Então eu quis criar essa playlist porque eu sou professor também, eu gosto de ensinar e ter conteúdos mais educacionais. Então criei essa playlist para contar um pouco mais profundamente qual que é o que você precisa saber nessa jornada de empreendedor de startup, você que é brasileiro, que quer empreender globalmente, quer largar essa síndrome de cachorro vira-lata que a gente tem e empreender pelo mundo e, cara, saber que todo mundo no Brasil é tão bom quanto ou melhor do que os gringos e a gente consegue fazer o que a gente quiser. Então, se você quer empreender fora do país, se você quer criar uma empresa, se você já tem a sua empresa e quer internacionalizar, esse vlog é para você, esse canal é para você. Só para vocês saberem, vai vir conteúdo sobre vesting, vai vir conteúdo sobre growth, vai vir conteúdo sobre levantar investimento, safe convertible notes, né, o que são os mecanismos de captação de investimento, entender um pouco sobre criação de pitch, como que você faz um pitch, como que você consegue usar algumas expressões em inglês para ficar cada vez mais fluente o seu pitch em inglês também. Pouca gente fala disso, mas quando você quer empreender para fora do país, você precisa ser fluente em inglês, gente. Você tem que ficar bom no inglês e não é só falar direito, você tem que soar bem. Everything must sound good. Então você precisa que as coisas soem bem, sabe? Que você venda em inglês. Então vou falar um pouco sobre isso também. E próximo vídeo eu acredito que vai ser sobre vesting. Esse foi o primeiro vídeo da playlist. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!